Ela esteve comigo lá no evento, essa minha convidada, que é muito especial, que é uma mulher maravilhosa, uma mulher, sabe quando a gente fala assim, uma mulher potente? É ela. Ela é mentora de mulheres, ela sabe tudo sobre inteligência financeira e ela estava lá no Empreendendo com Elas, deu uma palestra belíssima e hoje ela está aqui no estúdio com a gente, Juliana Campos. Tudo bem, Ju? Maravilha, muito obrigada mesmo pelo seu convite, é um prazer estar aqui com você, com todos os seus ouvintes, seus telespectadores. Obrigada. Ô Ju, você é uma mulher arretada, né? Sou. Sou mesmo. Você é mentora de mulheres e você aí tem essa mentoria e também fala sobre inteligência financeira. Mas antes, lá atrás, você era CLT? Não, a minha primeira formação foi administração de empresas e muito cedo, eu sou de Brasília, né? Eu nasci em Brasília, então muito cedo eu comecei a passar em concurso público. Eu era concurseira, com 18 anos eu já comecei esse processo de passar em concursos públicos até alcançar o que eu realmente queria, que era um concurso público federal. A partir de então, depois que eu passei a ser servidora pública federal e desde então eu venho me especializando dentro da minha área, que sempre foi gestão de pessoas, liderança. E depois, ao longo ali da minha carreira, eu fui percebendo que eu conseguia ter melhores resultados, mesmo ali com minha renda, e mesmo convivendo com pessoas, servidores públicos federais são pessoas inteligentíssimas, né? Às vezes precisa passar em primeiro ou segundo lugar em concurso, concorrendo às vezes com o país inteiro. Então são pessoas capacitadas, mesmo sim pessoas às vezes físicos, químicos, reitores, promotores, juízes, pessoas que têm uma renda interessante, mas não conseguiam performar tanto. Então, por exemplo, tinha carro novo, mas era financiado. Todo ano refinanciava aquilo. E eu não, eu sempre tinha à vista e não ficava com dívida nenhuma. Então, por exemplo, casa, eu me esforcei bastante para comprar a minha casa e não ficar com dívida, não ser financiada. Enquanto que as outras pessoas eu percebia que era sempre um volume de financiamento, nunca conseguia ali. E uma outra grande diferença era que eu fazia viagens, né? Eu tinha uma meta de dar a volta ao mundo, então eu fazia viagens e quando eu voltava, todo mundo ficava, como você faz? O que você fez? Sendo que todo mundo era mais ou menos a mesma coisa, em nível de inteligência, em nível de renda, em estabilidade. Aí a gente ia tomar café e eu fazia planejamento financeiro para todo mundo, ajudava a fazer planilha, dava dicas de como usar milhas, de como viajar mais barato, de como fazer orçamento. E aquilo foi se tornando rotina, assim, as pessoas falavam, olha lá, ajuda o dinheiro, olha lá, ajuda, sabe mexer com dinheiro, porque eu já sabia fazer investimentos, né, e todo mundo vinha pegar dicas comigo, então eu já tinha essa visão e conseguia me organizar financeiramente para ter as minhas coisas, fazer as minhas coisas. Mas até então, eu como servidora federal, eu não atuava na área, não tinha despertado ainda que isso seria algo para o futuro e que eu poderia realmente ajudar as pessoas nesse sentido. Aí depois, com a minha vida, eu fui percebendo que isso iria acontecendo e teve um fato marcante, assim. Depois disso, eu comecei mesmo a estudar psicologia, fui me dedicar à mente humana também. E o meu tio, ele teve um problema de saúde, ele teve um câncer e naquela oportunidade isso me fez pensar bastante. E teve um momento específico na minha vida, que foi quando eu fui visitar meu tio, ele já estava assim nos momentos finais. E eu perguntei para ele o que eu podia fazer para ajudar ele naquele momento. E aí ele disse, minha filha, eu não tenho o que fazer, assim, agora eu só estou esperando o dia da morte aqui, o momento mesmo. Porque o que eu tinha que fazer era ter vivido mais. E eu só trabalhei minha vida inteira e só paguei conta. E hoje, inclusive, tudo que eu dei para meus filhos não dá nem para eles virem me visitar. E descendo o elevador, eu fiquei pensando naquilo, eu falei, nossa, meu tio teve uma vida tão bonita, mas ele não conseguiu fazer nada, porque ele só trabalhou. E eu olhei a minha volta e a maioria das pessoas é isso, né? Só trabalha mesmo para pagar a conta. E eu descendo o elevador, uma pessoa que estava lá embaixo me deu um livro, que é um livro da Ana Cláudia Quintana, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Eu li esse livro num papo, assim, em 3, 4 horas, e ele fala, ela faz cuidados paliativos, né, a especialidade dela, que a maioria das pessoas quando estão nos últimos momentos de vida, mesmo que elas têm de arrependimento, é que deveriam ter vivido mais e só trabalharam muito e pagaram contas. Eu saí dali com a decisão de que eu iria trabalhar com isso e de que eu iria entender a mente humana, como a mente humana poderia produzir melhores resultados para isso. Juliana, eu fico intrigada toda vez que eu te ouço, porque é isso que você fala, seus amigos lá, seus colegas de trabalho também ficavam intrigados, que como que você conseguia e eles não. Mas não sou só eu, né? Se a gente olhar hoje, principalmente que a internet consegue nos mostrar muito mais, antes não, né? Antes você não sabia mesmo quando, na minha época, por exemplo. Hoje a gente consegue ver, então, por exemplo, tem outras pessoas, Nath Finanças, que você vai ver, são pessoas mas são minoria.
é a minoria que você vê. É a minoria que você vê. Mas está melhorando. Eu quero, acredito, inclusive esse é o meu propósito de vida, que isso seja realmente um dia maioria. Mas está melhorando. Assim, os meus afiliados, as pessoas com quem eu convivo, elas já têm outra mentalidade financeira, porque convivem comigo e eu ensino. Eu acredito que se tivesse nas escolas, se tivesse, por exemplo, hoje, você, por exemplo, é uma pessoa que me leva para outros grupos, eu vou para grupos, às vezes eu faço trabalhos sociais, eu faço trabalhos em centro espírita, então eu levo essa mensagem e eu faço questão de trazer que a educação financeira tem que ser de base. Então eu vou em escolas, eu faço um grande movimento que é meu propósito de vida para que isso seja um dia maioria. Nós temos que trabalhar para isso, né? Porque o dinheiro é liberdade, é poder de escolha. Então nós temos que trabalhar para a humanidade conseguir integrar o dinheiro a toda a sua vida, né? A todos os aspectos da sua vida, porque ainda está muito separado. As pessoas ainda acham que é mente, emoção e outra coisa fora de mim é o dinheiro. Não faz parte da minha vida o dinheiro, é uma coisa assim que eu tenho que fazer para viver. Mas não, você tem que integrar isso, porque na verdade você não tem que fazer para viver, é parte da sua vida. Você tem que virar essa chave em algum momento, né? E como que a gente começa a virar essa chave? A partir do momento que você toma ciência de que faz parte da sua vida. Enquanto você começar achando que é algo que você tem que fazer por obrigação, que você só faz para pagar a conta, você não sai dessa corrida dos ratos, né? O Robert Kiyosaki, um livro muito famoso, que inclusive eu aconselho a leitura, quem nunca fez nada de educação financeira, nunca leu nada, Pai Rico, Pai Pobre, é educação básica financeira. É você ler e ter as primeiras compreensões de organização financeira. Há muitos anos, eu era assim, adolescente, estava no ensino médio, e eu já tive essa primeira percepção. Mas é você ter a compreensão de que desde novo você já tem que começar a investir. Desde novo você já tem que começar a se organizar financeiramente. Desde muito cedo você já tem que organizar e trabalhar não só para sobreviver, mas para guardar. Para você conseguir conquistar algo pagando à vista. Para você conseguir investir e viver daquela renda, daquele investimento. Você tem que mudar a mentalidade de só viver para pagar conta. E você tem que começar a fazer um movimento de eu estou vivendo, pagando as minhas contas e guardando dinheiro. Todos os meses você tem que guardar, desde muito novo. Se estagiário, está no ensino médio, a gente já tem que começar a fazer esse movimento. Porque é um aprendizado para a vida. Assim como você aprendeu a falar e nunca mais você esqueceu, assim como você aprendeu a andar de bicicleta e nunca mais você esqueceu, se você aprender a se organizar financeiramente, você não vai esquecer. O que acontece é que muitas vezes você faz mediante a dor. Então você está endividado, procura ajuda só para sair da dívida. Aí você só vai sair da dívida. Aí você não vai aprender de forma legítima. Porque você foi em busca só de tomar um remédio. A mesma coisa se você vai no médico que está com colesterol. Aí o médico te dá um remédio para colesterol. Você só cura o colesterol naquela hora. Depois ele volta porque você não fez atividade física, você não mudou o hábito. Você não aprendeu de forma intrínseca. Você não associou aquilo à sua vida. Na minha vida agora, eu vou comer menos gordura e vou praticar atividade física todos os dias. Aí sim você cura. Agora, se você só tomar o remédio, um dia que você não tomar mais remédio, acabou. Você não tem mais o efeito, a melhora. A educação financeira e a organização financeira é o mesmo jeito. Se você procura organização financeira só quando você ganha muito dinheiro, aí eu quero saber como investir. Aí você só vai ter aquele dinheiro se você investir. Você não vai continuar ganhando, não vai continuar prosperando. Porque você procurou ajuda só para aquele dia, só para aquele momento. Então você vai ter resposta só naquele momento. A minha proposta é integrar mente, emoção, que é o ser humano em si, a tua essência, com a prática e organização financeira de forma cotidiana. É você integrar, você ser como todas as outras áreas da sua vida. Você compor a sua vida com cuidado financeiro. Isso fazer parte da sua vida. Não ser uma coisa que você vai fazer de vez em quando, que de vez em quando você vai olhar um extrato bancário, de vez em quando você vai olhar seus investimentos, de vez em quando você vai trocar de carro. Não, você tem que trocar de carro de uma forma sistemática, porque você tem que melhorar o patrimônio. Então, se o teu carro, e agora eu tô falando de pessoas que têm uma renda mais alta, se o carro tem... Mais alta quanto, você fala? É difícil mensurar aqui, porque depende da vivência da pessoa. Tem pessoas que se tem uma renda de 15, 20 mil, já considera alta. O alta é mediante aquilo que a pessoa vive. Agora, tem pessoas que com renda de 100, 200 mil ainda não consideram alta. Então, o que é alto para você. Não é alto para mim. Quando uma pessoa chega para mim com renda de 200, de 300 mil, já é endividado. Ele tem uma renda de 300 mil mensal, mas já está endividado. Ou seja, para ele não é alto.
Mas se eu falar essa renda para outra pessoa, com outra realidade, vai ser altíssima. Então, o alto ou baixo é de acordo com o seu padrão de vida e a sua constituição mental e emocional. É o que você acredita, é o que você considera. A sua mente só te leva até onde você pode ir mentalmente. Então, uma pessoa que é inconcebível para ela uma renda de 200 mil, dificilmente ela vai ter uma renda de 200 mil, porque tudo na vida dela vai girar em torno da renda que ela já tem e que ela acredita que pode ter. Agora, se eu falar para uma pessoa que recebe hoje um salário mínimo e considerar 10 mil, ela vai considerar 10 mil uma renda alta. Se eu falar para uma pessoa que hoje tem 10 mil, ela vai considerar 50 mil e 100 mil uma renda alta. Então, o alto ou baixo depende da sua referência. E a sua referência depende da sua história de vida. Depende de todo o seu contexto de vida, do seu ambiente, dos seus aprendizados, do que você está vivendo naquele momento. Esse é um outro fator que durante a minha mentoria, durante os meus cursos, eu sempre procuro trazer a expansão da consciência. Porque você só vai até onde sua mente pode te levar. Então, de fato, você precisa ampliar, expandir a sua consciência para uma outra realidade. Veja bem, quando você alcança um lugar, e aí eu estava falando sobre o carro, né? De compra de carro ou de moto. Qual que é o movimento natural de uma pessoa que sai de base? Quando eu falo de base, é escola pública, a pessoa teve que ser estagiária, a pessoa teve que ganhar pouco, ela foi subindo aos poucos, foi conseguindo promoção. Eu estou falando da maioria da população brasileira, né, que tem uma renda baixa, e aqui renda baixa o quê? 5 mil, 10 mil, para começar a entrar aí numa possibilidade de classe média. Essa pessoa, ela vai construindo aos poucos. Então, ela compra uma moto, só que o que acontece hoje? Ela compra uma moto financiada. Ela compra uma moto financiada, ela já está pagando juros, ou seja, ela já está perdendo dinheiro todo mês. Então, ela acaba pagando 2 motos. Sim. Então, ela já entra no jogo perdendo. O que é a minha proposta? Você é jovem, você é adolescente, então você vai juntar o dinheiro ou você vai fazer uma outra proposta que não tenha juros tão altos para você já não entrar no jogo perdendo, que é pagando muito juros. E aí, se você conseguir uma educação financeira dessa, daqui a pouco, depois que você paga a moto, aí você junta dinheiro e troca por um carro e paga o carro. Não fica financiando, porque se você ficar financiando, você está enriquecendo outra pessoa, enriquecendo bancos. Então, você estrutura a tua vida para você conseguir alcançar os teus próprios passos. É claro que há situações que pode ser que seja necessário fazer o financiamento. A maioria da população brasileira sim pode. Mas precisa, então, ter o mínimo de educação financeira para conseguir avaliar a depreciação, conseguir avaliar juros, conseguir avaliar se a sua renda é suficiente para fazer um movimento, qual o tamanho daquele movimento, ou seja, qual o tamanho do investimento, se seria melhor um consórcio, ou se seria melhor um financiamento ou um empréstimo, qual dessas formas, dessas modalidades seria melhor. É ter a inteligência de pensar que esse movimento tem que ser para impulsionar outros melhores, e não para você ficar o tempo todo patinando naquilo ali. Então, se você tiver consistência e o mínimo de educação financeira, aí você sai daquele carro sempre para um melhor, sempre para um melhor. E procurando sair dele para um melhor, você está aumentando seu patrimônio, você está aumentando a sua inteligência financeira, você está aumentando a sua confiança, a sua valorização em você mesmo, do que você fazer o processo de retroceder. A mesma coisa se você for mudando de trabalho, então você estuda mais para ganhar mais. Mas você tem que ter a perspicácia de pensar não somente no que você ama fazer, mas você também precisa pensar no financeiro. Sim. Então, nós convivemos, às vezes, com muitas empreendedoras que, às vezes, ela vai lá com um sonho. Sonho, mas todo mundo tem que sonhar. Sonhe mesmo, por favor. Pelo amor de Deus, vamos sonhar. Mas você precisa estruturar o sonho também para ganhar dinheiro. Então, o que eu vejo muitas vezes, uma empreendedora vai lá e tem um sonho de fazer uma coisa, aí aposta tudo, vende o que tem, o que não tem, monta uma loja sem estrutura nenhuma. Porque ela não pensou no dinheiro, ela só pensou no sonho. Ela só pensou no quanto aquilo poderia ser bonito, no quanto aquilo seria bom para a vida dela, mas ela não pensou em estrutura de projeção financeira, em contas a pagar e receber. Ela não pensou na estrutura prática daquele negócio. O quanto tem que vender para lucrar quanto que tem que ser o lucro. E às vezes passam anos do negócio sem ganhar dinheiro, só pagando conta. Só pagando os lojistas, só pagando os funcionários, só pagando água, luz e aquele movimento. Só dá para viver, né? Como diz. E esse viver mesmo não dá às vezes para fazer um investimento de capital maior, não tem capital de giro no negócio. Porque o primeiro momento só foi pelo sonho, pela ideia, pelo desejo. Então, isso é uma desassociação.
precisa fazer uma associação com a realidade, que é o mundo prático aqui. Fazer conta, fazer um planejamento, observar daqui 2, 3 anos o que esse negócio vai precisar. Ainda assim, há sempre um jeito. Então, se você não fez, é tempo de fazer. Isso que eu ia te perguntar. Então, a pessoa que não tem planejamento nenhum, está totalmente endividada, tem solução? Tem, só não tem solução para a morte, né, amiga? Para tudo, enquanto você estiver vivo, há solução. Deixa eu te falar, você tem clone seu? Não tem. Eu precisava tanto de uma Juliana colada comigo. Né? Nós estamos aqui solamente nós. Juliana, você tá falando assim, eu tô me sentindo tão assim, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho organização financeira. Mas por que você já investiu nisso? Não, eu vou investir, eu falei aqui é pra você. E ó, é de família. Se você quiser que você investir, que você sentar e falar assim, Ju, me ajuda, e você se decidir a aprender isso, sair desse movimento, dessa situação que você tá, você vai. Então é isso que eu pergunto. A pessoa fala, eu não tenho, mas você já fez? Você já tentou? Você já investiu nisso mesmo? Mas envolvendo psicologia, né? Porque o que acontece é que eu vejo muita gente que compra um curso de planilha, compra um curso de planejamento financeiro, faz 2, 3 meses, acabou, porque não tem alinhamento psicológico, não tem alinhamento emocional. Aí a pessoa não consegue sustentar muito tempo. Tem jeito, então. Tem jeito e você vai conseguir. Você vai conseguir. E você também, quem tiver aí, também vai conseguir. Porque se você está aqui, neste mundo material, e você está aqui para conviver com o que é material, para você organizar o seu dinheiro, é porque essa é uma das suas missões de vida. Porque senão você não estaria aqui tendo que conviver com dinheiro, você não estaria aqui tendo que pagar a conta, não estaria aqui tendo que, mas com desejo de ter um carro, com desejo de ter uma casa, com desejo de pagar a escola para os filhos. Se existe isso, tudo que é do humano, o humano é capaz de lidar. Caso contrário, você não estaria aqui vivendo essa experiência. Você está vivendo a experiência no mundo material, que tem que lidar com o material exatamente porque é da sua missão lidar com o material. Então você é capaz, tudo que lhe é colocado é porque você é capaz de fazer. Você tem vários livros. Sim. Eu tô com um deles aqui. Esse é o seu primeiro livro? Esse é o último. O último livro. Qual é o seu primeiro livro? Raízes de uma Mente Próspera. Depois? Tá lá no meu Instagram, Juliana Campos Oficial. Então, lá. Esse é o último? Esse é o último. Como uma vida rica pode ser barata. É o último lançamento pela editora. Aqui pra vocês. Isso. Vamos repetir teu Instagram? Vamos. Meu Instagram é Juliana Campos Oficial. E lá também você tem acesso a mim, pode fazer perguntas lá nas caixinhas que eu coloco nos stories, eu sempre vou te responder. E também tem bastante conteúdo, tem também o meu canal no YouTube, também Juliana Campos Oficial, Mente Rica. No canal no YouTube tem aulas grandes de, às vezes, meia hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, tem lives. Você já vai conseguir ter bastante conteúdo dessa integração de psicológico, de mente e das práticas financeiras em si. E tem as imersões, né? Inclusive você participou de uma delas. Agora em julho vamos ter outra, vai ter a imersão Gestão Financeira do Negócio, então para mulheres empreendedoras. Fazer esse movimento que eu acabei de explicar, você aprender a fazer a gestão financeira do seu negócio, não perca, vai ser uma imersão presencial em julho, é um dia inteiro que você fica comigo, aprendendo como lidar com as suas emoções como empreendedora e com as finanças do seu negócio. Você já tem a data? Não tem a data. Só sabe que é mês de julho, mas nós vamos anunciar aqui. Então tem o Instagram, tá lá, Juliana Campos. Isso, Juliana Campos Oficial. Oficial tem os livros. Tem os livros, tem o acesso a mim, tem os cursos, sempre os lançamentos. E a mentoria contínua, né? Tem a mentoria individual e tem consultorias e consulta. Então, se você também está um pouco ansiosa, se você está num movimento que você já está cansada de só trabalhar e não conseguir ver nenhuma luz no fim do túnel, você pode agendar uma consulta comigo, que eu tenho também a mentoria Express, que eu também posso te ajudar já de pronto. Então, às vezes você quer fazer uma viagem. Quero fazer uma viagem nesse ano ainda, mas não sei nem por onde começar para guardar o dinheiro. Faz uma consultoria comigo, uma consulta, eu faço planejamento financeiro só para você fazer essa viagem. Olha que interessante. Tem mentorias específicas para objetivos. Eu tenho o objetivo de abrir um negócio, então eu posso fazer uma mentoria para você só com o objetivo de você abrir um negócio, fazer um plano de negócio, fazer um plano de ação. Então eu tenho as mentorias por objetivo focado. Então você tem um objetivo específico, tem o objetivo de começar a investir. Eu monto uma mentoria individual também com você, só para você começar a investir. Se você já sai da mentoria com os primeiros investimentos. Quero que você volte aqui mais vezes, porque você vê, eu fiquei até calada, porque é
tudo que a gente, né? O que tem de gente endividada e o que tem de gente que não tem uma boa educação financeira, assim como eu. Fiquei só assim te ouvindo, falando, gente, Mas tem mais eu perguntas? precisava dessa mulher lá atrás. Por que eu tô conhecendo essa mulher de uns tempos pra cá? Porque esse é o momento. Esse é o momento. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Você vai voltar aqui mais vezes no Conectados. Eu quero que você deixe, antes de você ir embora, eu quero que você deixe um recado aí para essas pessoas assim como eu, que tá aí, não tem uma boa educação financeira e aqueles que estão completamente endividados. Com prazer. Não deixe para amanhã. Se você tem qualquer questão financeira, ainda que você não esteja endividado, mas se você tiver, você já tem que correr para resolver isso. Mas qualquer questão, qualquer limitação, não deixe para amanhã. O quanto antes você resolver isso, melhor. Porque isso é liberdade, isso é amor, isso é propósito, isso é essência. O que há em você precisa crescer e se desenvolver. Se você ficar numa limitação financeira, você não expande, você não cresce. Então imagine uma planta, ela precisa ser regada, ela precisa de afeto, ela precisa de atenção. A tua vida financeira também precisa do teu amor, do teu acolhimento e da sua atenção. A sua atenção é você aprender a lidar com a sua vida financeira. Para você colher bons frutos, você tem que fazer uma boa semeadura na sua vida financeira da mesma maneira. Então hoje mesmo, escolha isso para a sua vida. Faça a escolha de ter uma boa vida financeira e faça o que for necessário em termos de aprendizado e de acolhimento para você viver bem com plenitude. Desejo que você tenha uma vida maravilhosa. Muito obrigada, Valéria, pelo espaço, pela oportunidade. E conte sempre comigo, tanto para você, para sua vida pessoal, quanto para os seus telespectadores, para as pessoas que você conhece. Gratidão. Pode ter certeza que eu vou te usar muito. Te usar no bom sentido, né? Olha, foi um prazer e aqui tá de portas abertas. Você aí que está nos assistindo, fica de olho no Instagram dessa mulher, Júlio. Você não pode perder dessa imersão. Eu participei de uma que foi maravilhosa e essa diz que tá prometendo mais ainda, né? É isso aí.